Fala aí, meu povo, boa noite pra vocês. Queria falar de um assunto que eu comentei bastante hoje no Dipla, que tá na minha coluna na Folha também essa semana, e eu sempre gosto de falar, tá na minha coluna da Folha, porque eu pareço um adulto falando isso. Realmente eu sinto que eu sou um adulto. Aí eu penso, eu tenho quase 40 anos. Eu falo, não, mas quando eu falo que eu tenho uma coluna na Folha, aí sim eu sou um adulto. Que é o fico do Hulk no Atlético. Eu acho que o Hulk dizer que fica e vai cumprir o contrato depois de uma série de stories em absoluto choque com os gestores do Atlético, não chega a ser uma grande notícia. É uma relação linda entre Hulk e Atlético, é um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Galo. Eu acho que o tempo vai mostrar isso ainda mais. Eu acho que sempre a perspectiva traz uma noção muito maior de idolatria do que o momento, pro bem ou pro mal. Então eu acho que ele se tornará com o tempo e com perspectiva, vamos ver a grandeza do que foram esses 5 anos do Hulk até aqui no Atlético, mas eu acho que é uma situação de muito estresse nesse momento e eu acho que mal conduzida pelos dois lados, mas eu acho que o pior dos lados é o Atlético. Primeiro, existe para mim um choque muito grande de versões e que não me parece mal entendido entre uma notícia que eu vi ontem do Pedro Abílio na Rádio Tatiaia, dizendo que entrou em contato com o Rubens Menin, e que o Rubens Menin disse que o Hulk pediu a rescisão e que o Hulk depois disse que não pediu. A gente está falando do principal acionista do Atlético dizendo uma coisa e o Hulk dizendo outra. E não me parece essa questão de pedir a rescisão e não pedir algo que dê para ficar subentendido ou mal entendido. Ou é pediu ou é não pediu. Então tem um dos dois lados muito pesados nessa história que não está falando a verdade, né? Acho que seria excelente que alguém explicasse se existe algum mal entendido aqui ou se simplesmente o Menin disse à Rádio Itatiaia, ao Pedro Abílio, eu escutei ontem no apito final, essa versão e que o Hulk tem uma outra versão diferente. Só aí já acho que existe algo muito problemático, que não exista nenhum alinhamento entre o principal acionista, o Rubens Menin, e o principal ídolo da torcida sobre algo que é sim ou não pediu a rescisão. E o Hulk ainda disse que não se sente valorizado esportivamente, que o Atlético quer aposentar o Hulk. E eu tenho a sensação de que oferecer, fazer um documentário deste ano de 2026 do Hulk, passa ele a sensação que é o último ano dele no Atlético e que querem fazer ali uma grande despedida para ele nesse ano. Eu acho que todas as homenagens que forem feitas ao Hulk serão poucas, mas eu acho que elas devem ser feitas não condicionadas a um contrato. Renova com a gente, que a gente te dá, que a gente faz um documentário, que a gente te faz uma estátua, que possibilita que você compre ações do clube, né? Não é simplesmente dar ações do Atlético ao Hulk, mas sim possibilitar que ele compre, que ele invista no Atlético. E no meio disso chega uma proposta que é um segredo a sete bocas. Eu não sei se existe essa expressão em português, mas na Espanha se usa muito, acho que com razão, que assim, é um segredo que todo mundo sabe, que essa proposta seria do Fluminense, que ele se sente mais valorizado esportivamente. Porque o Fluminense chega para o Hulk, oferece 2 anos de contrato, e muito provavelmente disse, aqui você vai jogar assim, 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 nosso time vai jogar assim, seu papel será esse. E não deve ter sido isso que aconteceu no Atlético. Eu acho justo que o Atlético não tenha uma certeza técnica para o Hulk nesse momento. E que o Atlético não tenha certeza se vale a pena investir no Hulk, como ele não vinha investindo e não vinha priorizando o Hulk como uma peça central. Porque é um jogador de 39 anos, que no ano passado ficou na reserva 11 vezes, nos 4 primeiros anos de Galo foram 18, e olha que teve um início ali que ele não era titular estranhamente no Atlético, né? As primeiras semanas do Hulk no Atlético não são de um casamento imediatamente feliz, e depois ele foi poupado algumas vezes para jogos mais importantes, né? Esse ano ele fica no banco muitas vezes porque ele perde mesmo a posição técnica para os seus companheiros, porque o treinador do Atlético hoje tem um esquema de jogo mais agressivo, mais intenso, mais rápido, que não combina com um jogador mais pausado como é o Hulk. E o Sampaoli não parece que vai fazer muito esforço para mudar suas convicções para encaixar o Hulk dentro do seu esquema. É normal que você queira jogar de um jeito, que você tenha um jogador que, por mais que ele seja muito bom, que jogue de outro jeito que não encaixe no seu sistema. É normal que isso aconteça. Então é normal que o Hulk não seja peça central e que o Atlético até não queira utilizar o Hulk nesse momento. Só que aí o que me parece é que o Atlético vem com uma pressão muito grande sobre a sua direção, sobre os seus gestores nos últimos anos. Porque depois de uma demonstração muito grande de força em 2021, por mais que tenha chegado a finais de torneios importantes, como a Copa do Brasil, a Libertadores e a Copa Sul-Americana nos últimos anos, são 2 anos brigando para não cair, e no último ano escancarado uma crise econômica, inclusive, que é a ideia que se tem que quando tem SAF não terá mais crise econômica, mas escancarada em uma crise econômica muito grande no Atlético.
Então, com toda essa pressão que já existe, por mais que você tenha dono, que você não precise se reeleger, a gente está falando do Galo. E quem conhece um pouco da história do Atlético sabe que por mais que você tenha donos, por mais que você coloque ali gente muito rica, com competência de gestor, o Atlético é paixão. Então, o Atlético nunca deixará de ser da sua torcida. O Atlético nunca deixará de ter uma parte muito importante tomando decisões e fazendo com que esse clube mantenha o seu DNA e sua essência, que é o seu torcedor. Por mais que as decisões hoje sejam tomadas mais nos escritórios do que no Mineirão ou na Arena MRV, esse clube nunca vai perder a sua essência. E existe uma pressão muito grande disso, que é o DNA, que é a torcida, para cima dos gestores. E nenhum gestor quer ser o gestor que estava na foto quando o grande ídolo saiu do clube. Então, quando o Hulk tem uma proposta do Fluminense que é mais interessante esportivamente do que o que o Atlético está oferecendo para ele, o que o Atlético quer fazer é não perder o Hulk. E aí eu acho que oferece um ano de contrato, que eu acho absolutamente fora de questão, não se deveria oferecer um ano de contrato. Para quem ainda tem um ano de contrato pela frente e tem 39 anos, o Atlético oferece um ano de contrato que não passa nenhuma segurança para o Hulk. O grande erro para mim de toda essa história, além de como ela está sendo conduzida, não sei se ainda terá mais capítulos, mas hoje o que a gente vê é uma relação tóxica, porque o Hulk está ficando falando que tinha uma proposta melhor, que não, meio que desmentindo notícias, que essas notícias vêm do principal acionista, que é o do Rubens Menin. Então, assim, existe uma relação estremecida entre os lados, entre Atlético como instituição e Hulk como ídolo e como jogador. Então, além de ser uma história mal conduzida, eu acho que do ponto de vista de gestão de clube, o Atlético faz muito mal em oferecer um ano mais para o Hulk. Eu acho as dúvidas que o Atlético tem sobre o Hulk e a capacidade dele dentro de campo legítimas. Ele foi artilheiro do time na última temporada com 21 gols, mas 12 desses gols foram de bola rolando. O Hulk passou mais de um ano sem fazer... Foram de bola parada, perdão. Ele passou mais de um ano sem fazer gol em bola rolando no Campeonato Brasileiro. E o esquema do time hoje não passa por ele. Então é normal que se tenha dúvida sobre o papel do Hulk. E se você tem dúvida sobre o papel do Hulk porque você está apostando em um treinador que não prioriza o seu jogador, você não tem que oferecer mais um ano de contrato para esse jogador. Ou você espera esse ano e fala, o Hulk, você vai cumprir o seu contrato esse ano, a gente tem mais um ano de contrato e vamos até o final. Ou se o Hulk chega para você e fala, pô, vocês falaram que podia chegar a proposta por mim, tem aqui uma proposta do Fluminense. O que o Atlético deveria fazer é, Hulk, se você quer ir, nós te queremos aqui um ano mais. Mas se você quer ir, muito obrigado. Dá um abraço apertado no Hulk, desejo o melhor para ele. Quando ele for a BH enfrentar o Atlético como rival, pode ser uma vez, podem ser várias vezes, né? Porque pode ter por Copa do Brasil, depois pode ter ainda por Sul-Americana, dependendo do que aconteça com o Fluminense. Ele poderia ir 3 vezes em Belo Horizonte no ano enfrentar o Galo. Você faz a melhor recepção do planeta para ele, antes e depois do jogo. Eu acho que como torcida você não vai ao Hulk jamais durante a partida, mesmo que ele esteja num rival. E uma vez que ele acabe a sua etapa no Fluminense, se ele quiser encerrar a carreira, você faz a estátua, você faz uma bandeira, você faz um documentário, você faz o que quiser, você faz todas as homenagens que serão poucas ao Hulk. Mas hoje o que o Atlético acho que deveria ter feito é não oferecer um ano mais de contrato. O Hulk hoje pode dar garantias para um clube que vai jogar de uma forma com que ele não se encaixa. É de um ano, porque ele tem que cumprir um ano de contrato. Se ele for uma peça coadjuvante, se ele for uma peça de rotação, se ele for uma peça secundária e funcionar depois desse um ano, você chega para o Hulk em dezembro e fala, Hulk, olha só como funcionou. Fomos campeões da Copa do Brasil, fomos terceiros colocados do Campeonato Brasileiro. Você, ao invés de fazer 60 jogos como titular, fez 25 e acabou fazendo 18 gols e foi muito importante pra gente. Topa mais um ano assim e o Hulk pode topar ou não topar. Ou ele pode querer sair nesse momento, entendendo que ele quer se garantir por mais 2 anos em um grande clube e o Atlético só está oferecendo um para ele. Me parece que o Atlético tenta segurar o Hulk por medo da diretoria de ser os caras que perderam o Hulk, que perderam um jogador e que perderam um ídolo para um outro clube. E vai que o Hulk chega no Fluminense e joga muito bem. Porque a gente tem vários exemplos de jogadores de final de carreira que foram para um outro clube que funcionaram muito bem, né? O Fábio está funcionando muito bem no Fluminense, Toninho Cerezo chegou a ganhar e Éder Aleixo chegaram a ganhar coisas pelo Cruzeiro, são jogadores extremamente identificados pelo Atlético. Essas coisas acontecem. O Romário chega para o Vasco já em 2000, ele volta para o Vasco, né? E vai muito bem no Vasco
na sua passagem naquele ano por lá, e joga ainda muito tempo pelo Vasco, já era um jogador também já de mais de 35 anos. Essas coisas acontecem e é sempre um risco que elas possam acontecer. Agora, não me parece que nesse momento o Atlético está fazendo uma aposta esportiva pelo Hulk, e o Hulk quer fazer uma aposta esportiva pelo Hulk. Então, ou você permite que saia, ou você não oferece um ano mais. Porque oferecer um ano mais, do jeito que o Atlético fez com que gerasse esse sentimento no Hulk que um ídolo não merece sentir. Quem deu tudo ao clube como o Hulk deu, claro que ganhando um ótimo salário, claro que houve uma troca, uma relação comercial, mas eu acho que extrapola a relação meramente corporativa, Hulk e Atlético. Quem deu tudo para o clube como o Hulk deu, lá elezinho, merece o direito de sair quando quiser pela porta da frente. Eu acho que o Atlético, eu não tenho informações, vendo as notícias que me aparecem, me dá a sensação que o Atlético negou ao Hulk o direito de sair quando ele quis pela porta da frente. E aí eu acho que existe um erro com a figura do ídolo que fez por merecer sair quando bem entender. Ah, mas vai deixar o clube sem nenhum retorno econômico, tal. O retorno é de dentro de campo. Acho que é um erro do ponto de vista esportivo oferecer um ano mais de contrato para um jogador que tem 39 anos, ainda com um ano por cumprir, e ainda mais na situação que foi oferecida. Então, se o Atlético tivesse agido de outra forma, garantido ao Hulk só mais esse ano de contrato e não garantindo nada para ele depois disso, e falando que no final do ano a gente conversa, e ainda assim o Hulk quisesse sair, tivesse saído, o Hulk depois arcaria com as consequências de romper o seu último ano de contrato com o Atlético. O Atlético poderia explicar: você é imenso, você vai ter um papel secundário, pelo que a gente está entendendo, de futebol para esse ano, e eu acho que essas coisas são necessárias, não se renova um contrato por gratidão. O Barcelona foi pro buraco fazendo isso. O Barcelona renovava o contrato de Jordi Alba sem ter uma proposta por ele, de Sérgio Roberto sem ter proposta por ele, de Gerard Piqué, de Sérgio Busquets, porque esses caras tinham dado tanto ao Barça que quando eles chegavam pedindo uma renovação, o clube agradecia, porque os melhores anos da história vieram com esses jogadores, que vieram todos eles da base, basicamente, formando esse clube tão vencedor naquele momento. O Real Madrid, por outro lado, Cristiano Ronaldo quis sair, chegou uma proposta, o Real Madrid agradeceu o Cristiano Ronaldo, ele saiu. Real Madrid ofereceu um ano para o Sérgio Ramos queria 2. O Sérgio Ramos saiu e o Real Madrid ganhou 2 Ligas dos Campeões sem esses 2 jogadores depois. Porque ele não quebrou como clube e ele não ficou dependendo de jogadores, e sim ele fez uma transição mais ou menos harmônica. Do Cristiano Ronaldo não foi tão harmônica assim, foi um pouco mais solavancada, por assim dizer, um pouco mais turbulenta, mas o Real Madrid renova depois de uma certa idade, de ano a ano com seus jogadores. Eu acho que o Atlético deveria levar isso como exemplo e não oferecer um ano mais para o Hulk como foi, que gerou todo esse desgaste e gerou essa situação que eu acho que é muito ruim, tá? Eu acho que quando passar o tempo, quando tudo esfriar e a gente olhar tudo com perspectiva, pode ser até que esse episódio não vá mais longe do que está indo agora. Seja simplesmente algo pontual, que o Hulk faça mais um ano aí no Atlético, que termine bem a sua etapa e que ninguém vai lembrar disso depois. Mas hoje fica um arranhão de uma relação que neste momento é tóxica. Eu acho que não precisaria ser assim. É porque as relações, quando vão ficando mais longas, elas vão gerando esse tipo de desgaste. É sempre muito difícil terminar essas relações, né? E a relação de um jogador tão importante com um clube, num esporte tão emotivo, não é simplesmente uma relação de trabalho. Então, a hora de dizer não, a hora de dizer até aqui chegamos e a partir daqui nos separamos, é sempre muito difícil. Eu acho que o Atlético encontrou essa dificuldade com o Hulk também encontrou essa dificuldade com o Atlético, e eu acho que as duas partes não estão lidando bem com isso. O Hulk, a minha sensação que dá é que fica porque não conseguiu sair e não porque quer ficar. Os 4 stories do Hulk rebatendo 16 questões levantadas por ele próprio não me parecem de um jogador que está ficando contente, que está ficando porque tem que ficar. E o Atlético, por outro lado, não me parece ter deixado sair e fez uma força para ficar, na minha sensação, por medo de perder, de um jogador que mereceu o direito de sair quando ele bem entender e que você tem que agradecer ele todos os dias por ter estado ali. É isso que eu acho, gente, dessa relação. É isso que eu acho por enquanto, porque eu acho que ainda tem coisa para acontecer, da relação atual de Hulk e Atlético. Se você chegou até aqui, são quase 15 minutos. É 15 minutos eu falando e 2 segundos você dando um like. Me parece uma troca justa também, né? De 15 minutos de eu falando. E se você gostou, 2 segundos para dar um like. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.